Você está no canal Elevação da Consciência, um espaço onde unimos ciência, espiritualidade, cosmologia e autoconhecimento para compreender mais profundamente a realidade e o nosso papel no universo. Nesta série especial, Os 12 Cientistas que Mudaram o Mundo, estamos explorando as mentes que transformaram para sempre a forma como a humanidade enxerga a existência. Já falamos sobre Nikola Tesla, sobre Max Planck, sobre Albert Einstein, e agora, no episódio 4, vamos mergulhar na visão de Niels Bohr. O cientista que mostrou que a realidade não é apenas algo que observamos, mas algo que também se manifesta em relação ao observador. Niels Bohr nasceu em 7 de outubro de 1885, em Copenhague, na Dinamarca, e viveu em um momento histórico de intensa transformação da física. Na virada do século XIX para o XX, a ciência acreditava que estava muito próxima de compreender completamente a natureza da matéria. O átomo era visto como uma espécie de mini-sistema solar, um núcleo no centro, com elétrons girando ao redor, seguindo órbitas bem definidas, como planetas ao redor do Sol. Esse modelo parecia elegante, mas havia um problema sério. Segundo a física clássica, elétrons em movimento deveriam perder energia continuamente e cair no núcleo. Isso significaria que todos os átomos colapsariam rapidamente. Mas isso não acontecia. A matéria era estável. Algo estava errado no modelo. Foi nesse contexto que Bohr entra em cena. Inspirado pelas ideias iniciais da física quântica de Max Planck e pelos trabalhos de Rutherford sobre o núcleo atômico, Bohr propôs algo completamente contraintuitivo para a época. Ele disse que os elétrons não podiam ocupar qualquer órbita. Eles só podiam existir em níveis de energia específicos, chamados de níveis quantizados. Ou seja, o elétron não pode estar em qualquer lugar entre o núcleo e o espaço ao redor. Ele só pode estar em certos degraus de energia. E quando muda de nível, ele não percorre o espaço entre eles. Ele simplesmente salta. Esses são os famosos saltos quânticos. O elétron parece desaparecer de um nível e reaparecer em outro, sem atravessar o espaço intermediário. Para a mente clássica, isso era absurdo. Como algo pode desaparecer e reaparecer? Como pode mudar de estado sem passar pelo caminho entre eles? Mas os dados experimentais confirmavam exatamente isso. As linhas espectrais dos átomos, as cores específicas que eles emitem, só podiam ser explicadas se os elétrons mudassem de níveis de energia de forma descontínua. Isso significava que, em nível microscópico, a realidade não se comporta como objetos sólidos em movimento contínuo. Ela funciona em saltos, probabilidades e estados discretos. Com isso, o átomo deixa de ser uma pequena máquina previsível e passa a ser um sistema governado por leis completamente novas. A matéria deixa de ser algo totalmente determinístico. Ela se torna, em seu nível mais profundo, probabilística. Você não pode mais dizer exatamente onde um elétron está ou por onde ele passou. Você só pode falar em probabilidades de encontrar o elétron em certas regiões. Isso muda tudo. A matéria, que parecia a parte mais sólida e confiável da realidade, se revela como algo profundamente estranho e misterioso. Do ponto de vista da consciência, isso é extremamente simbólico. Porque nos mostra que aquilo que parece estável na superfície é sustentado por processos invisíveis, descontínuos e imprevisíveis. A realidade não é uma linha contínua de eventos previsíveis. Ela é um campo de possibilidades que se atualizam em saltos. Isso vale não apenas para partículas, mas também, de certa forma, para a própria vida. Mudanças profundas na vida raramente acontecem de forma linear. Elas acontecem em saltos de consciência, em rupturas de padrões, em transformações súbitas. Bohr, ao mostrar que a matéria muda por saltos quânticos, também nos convida, simbolicamente, a perceber que a evolução não é sempre gradual. Às vezes, ela acontece em rupturas, em mudanças de nível, em despertares. Esse novo modelo do átomo foi o início do fim da visão mecânica da matéria. A partir dali, a física entrou em um território completamente novo. Um território onde não há trajetórias bem definidas, não há previsibilidade total, não há separação clara entre objeto e processo.
A matéria passa a ser entendida mais como um conjunto de eventos e transições, do que como pequenas bolinhas sólidas se movendo no espaço. Isso aproxima a ciência de visões espirituais antigas que sempre disseram que o mundo sólido é, na verdade, uma aparência, e que por trás das formas existe um fluxo dinâmico de energia e transformação. Bohr, sem intenção espiritual, ajudou a ciência a se aproximar dessa percepção. A realidade não é tão sólida quanto parece. Ela é dinâmica, probabilística e profundamente misteriosa. E isso muda completamente a forma como a consciência humana se posiciona diante do mundo. Porque nos tira da ilusão de controle absoluto e nos convida a desenvolver uma relação mais consciente com a incerteza, com o fluxo e com a mudança. Uma das ideias mais revolucionárias de Niels Bohr foi o chamado princípio da complementaridade. Em termos simples, ele afirma algo que parece paradoxal. Duas descrições que parecem contraditórias podem ser igualmente verdadeiras, dependendo de como observamos a realidade. Isso vai completamente contra a lógica clássica, que diz, se algo é uma coisa, não pode ser outra ao mesmo tempo. Mas a física quântica mostrou que essa lógica não funciona em nível fundamental. O exemplo mais famoso é o da luz. Durante muito tempo, os cientistas discutiram, a luz é uma onda ou é uma partícula? Experimentos mostravam comportamento de onda. Outros experimentos mostravam comportamento de partícula. Isso gerou uma crise na física. Até que Bohr propôs algo radical. A luz não é apenas onda nem apenas partícula. Ela se manifesta como onda ou como partícula dependendo do tipo de experimento que fazemos. Ou seja, a forma como investigamos a realidade influencia a forma como a realidade se apresenta. Se montamos um experimento para detectar ondas, veremos ondas. Se montamos um experimento para detectar partículas, veremos partículas. Mas nunca vemos os dois aspectos ao mesmo tempo. Eles são complementares. Ambos são necessários para descrever a realidade, mas não podem ser observados simultaneamente. Isso é profundamente contraintuitivo. Significa que a realidade não possui todas as propriedades definidas ao mesmo tempo. Ela revela certos aspectos e oculta outros, dependendo da interação com o observador. Agora, vamos trazer isso para o dia a dia. Pense, por exemplo, em uma pessoa que você conhece bem. Essa pessoa pode ser carinhosa em um contexto, rígida em outro, confiante em algumas situações, insegura em outras. Qual dessas é a verdadeira? Todas. Mas você nunca vê todas ao mesmo tempo. Dependendo do contexto, da pergunta, da relação, um aspecto se manifesta mais que outro. A pessoa não é uma coisa fixa. Ela é um conjunto de potenciais que se expressam conforme a situação. Agora, veja como isso se conecta diretamente com a espiritualidade. Tradições orientais, como o taoísmo, falam do yin e yang. Dois princípios opostos, mas complementares, luz e sombra, atividade e repouso, masculino e feminino, expansão e contração. Ele chegou a usar o símbolo do yin em seu próprio brasão de cavaleiro, concedido pelo governo dinamarquês, como representação de sua filosofia científica. Isso mostra o quanto ele via a conexão entre a física moderna e as sabedorias antigas. Agora, pense no impacto disso para a vida. Quantos conflitos surgem porque acreditamos que apenas um lado está certo? Que só existe uma verdade possível? Que se alguém vê diferente, está errado? O princípio da complementaridade nos convida a uma postura de consciência muito mais madura. A capacidade de sustentar múltiplas perspectivas, sem reduzir a realidade a uma única narrativa. Isso vale para a política, relacionamentos, espiritualidade, ciência, identidade pessoal. A pergunta molda a resposta. O tipo de pergunta que fazemos determina o tipo de realidade que experimentamos. Se perguntamos ao mundo, o que há de ameaçador aqui, veremos ameaças. Se perguntamos, o que posso aprender aqui, veremos oportunidades. A realidade não muda magicamente, mas o aspecto que se manifesta para nós muda profundamente. Bohr estava mostrando isso em nível fundamental da matéria. Mas o mesmo princípio opera na consciência.
A forma como observamos a vida influencia a forma como a vida se apresenta para nós. Isso não é pensamento positivo simplista. É um reconhecimento profundo de que percepção e realidade estão interligadas. E isso nos traz uma enorme responsabilidade. Porque significa que a expansão da consciência não é apenas um processo interno. Ela também transforma a forma como o mundo se manifesta em nossa experiência. Quando a consciência se expande em um ponto do campo, o campo inteiro se reorganiza em relação a esse ponto. Uma das ideias mais impressionantes da física quântica é que, em nível fundamental, a realidade não existe apenas como fatos definidos. Antes da medição, os sistemas quânticos existem em estados de superposição. Isso significa que uma partícula não está em um único estado específico, mas em vários estados possíveis ao mesmo tempo. Ela não está aqui ou ali. Ela está em um conjunto de possibilidades. Só quando ocorre uma interação, uma medição, uma observação, é que um desses potenciais se torna real para nós. Esse processo é chamado de colapso da função de onda. Em termos simples, a realidade passa de um campo de possibilidades para um resultado específico. Antes disso, não podemos dizer exatamente o que existe, apenas o que pode existir. Isso muda completamente a forma como entendemos o mundo. A realidade deixa de ser algo totalmente definido lá fora, esperando para ser visto. Ela se apresenta como algo que se define no processo de interação. O experimento mais famoso que ilustra isso é o experimento da dupla fenda. Quando partículas como elétrons ou fótons passam por duas fendas sem serem observadas, elas produzem um padrão típico de ondas, como se estivessem passando por ambas as fendas ao mesmo tempo. Mas quando colocamos um detector para observar por qual fenda a partícula passa, o padrão muda imediatamente. Ela passa a se comportar como uma partícula localizada, escolhendo apenas uma fenda. Ou seja, quando observamos, a realidade se manifesta de uma forma. Quando não observamos, ela se manifesta de outra. O simples ato de observar altera o comportamento do sistema. Isso é algo profundamente perturbador para a visão clássica de mundo. Porque sugere que a observação não é neutra. Ela faz parte do fenômeno. Agora, é importante esclarecer algo com maturidade. A física quântica não diz que a mente individual cria a realidade do nada. Ela diz que a interação, a medição e a observação fazem parte da forma como os estados potenciais se tornam eventos definidos. Mas isso já é suficiente para mudar completamente nossa visão de separação entre sujeito e objeto. O observador não está totalmente fora do sistema. Ele está envolvido no processo. E isso abre uma ponte direta com a espiritualidade. Porque praticamente todas as tradições espirituais afirmam que a realidade surge da consciência, ou pelo menos se manifesta através dela. No hinduísmo, fala-se que o mundo surge de Brahma. No budismo, fala-se de vacuidade e potencialidade. Na mística cristã, fala-se do verbo. Na filosofia hermética, fala-se que tudo nasce do plano mental. Todas essas tradições apontam para a mesma direção. Antes da forma, existe o potencial. Antes do evento, existe a possibilidade. A física quântica, por outro caminho, chega a algo surpreendentemente parecido. A realidade, em nível profundo, não é feita de objetos sólidos permanentes, mas de campos de possibilidades que se atualizam em eventos. Agora vamos trazer isso para a vida prática. Pense em uma decisão importante. Antes de decidir, você está em um estado de possibilidades. Vários futuros são possíveis. Vários caminhos estão abertos. No momento em que você decide, um desses potenciais se concretiza. Os outros deixam de existir para aquela linha de experiência. Isso é muito parecido com o que acontece no nível quântico. A consciência escolhe, e a realidade se organiza em torno dessa escolha. Não porque o universo obedece cegamente, mas porque nossas escolhas nos colocam em determinadas cadeias de eventos. O mesmo vale para estados emocionais. Se você entra com medo, percebe ameaças. Se entra com abertura, percebe oportunidades. A realidade externa pode ser a mesma, mas a experiência é diferente. A observação molda a experiência.
Quando falamos de intenção na espiritualidade, estamos falando de direção de consciência, de foco, de atenção. Aquilo que recebe atenção tende a se fortalecer. Isso não significa que controlamos tudo, mas que participamos ativamente. Bohr, ao dizer que o observador participa da realidade, estava apontando para uma mudança radical na forma como entendemos nossa relação com o mundo. Não somos espectadores passivos. Somos participantes. E isso traz uma enorme responsabilidade. A expansão da consciência transforma a qualidade da realidade que experimentamos. Quando a consciência se torna mais clara, as escolhas mudam. As reações mudam. Os caminhos que se abrem mudam. Nesse sentido, a física quântica e a espiritualidade convergem. A realidade nasce do potencial, e a consciência participa daquilo que se manifesta. Bohr nos ajuda a entender que a realidade não é algo pronto, mas algo que se revela em interação contínua com a consciência. Niels Bohr não era apenas um físico preocupado com equações e experimentos. Ele era também um pensador profundamente interessado nas implicações filosóficas e existenciais da física quântica. À medida que a física avançava e se tornava cada vez mais estranha e contraintuitiva, Bohr começou a perceber algo muito importante. A linguagem comum da ciência não era suficiente para descrever a realidade em seu nível mais profundo. As palavras falhavam. Os conceitos clássicos se tornavam inadequados. As categorias rígidas simplesmente não funcionavam mais. E foi então que Bohr começou a se aproximar de tradições filosóficas orientais, especialmente o taoísmo e o budismo, que há milhares de anos já afirmavam que a realidade não pode ser totalmente capturada por conceitos fixos, a verdade não cabe em definições rígidas, e o mundo é um fluxo de interdependências, não um conjunto de objetos separados. Bohr percebeu que a física quântica estava chegando, por outro caminho, a conclusões semelhantes. O taoísmo, por exemplo, fala do tão como algo que não pode ser nomeado. O tão que pode ser dito não é o tão eterno. Isso significa que qualquer descrição é sempre parcial, limitada, provisória. A física quântica também mostra isso. Não conseguimos descrever completamente um sistema usando apenas um conjunto de conceitos. Precisamos de descrições complementares, mesmo que pareçam contraditórias. Exatamente como Bohr propôs no princípio da complementaridade. O budismo, por sua vez, fala da vacuidade e da interdependência de todas as coisas. Nada existe por si só. Tudo surge em dependência de causas, condições e relações. Isso se conecta profundamente com a visão quântica de que as propriedades não são totalmente definidas antes da interação e que os fenômenos surgem no processo de relação entre sistemas. Bohr não via isso como coincidência. Ele via como um sinal de que ciência e espiritualidade estavam descrevendo a mesma realidade profunda, por linguagens diferentes. Essa conexão era tão importante para ele que, quando recebeu o título de cavaleiro na Dinamarca, ele escolheu como símbolo para seu brasão o yin-yang, acompanhado da frase em latim, contraria sunt complementa. Os opostos são complementares. Isso é extraordinário para um cientista ocidental do início do século XX. Bohr estava afirmando, publicamente, que a estrutura da realidade envolve a integração de opostos. Exatamente como ensinam as filosofias orientais. Yin e Yang não são inimigos. São forças interdependentes que se transformam uma na outra, mantendo o equilíbrio do todo. Da mesma forma, na física quântica, onda e partícula, potencial e manifestação, certeza e incerteza, observador e observado, não são entidades totalmente separadas, mas aspectos interligados de um mesmo processo. Isso leva a uma visão profundamente diferente do universo. O universo deixa de ser um conjunto de objetos isolados e passa a ser um tecido de relações em constante fluxo. E isso é exatamente o que a espiritualidade sempre afirmou. Que tudo está conectado. Que nada existe sozinho. Que a separação é, em grande parte, uma ilusão criada pela mente. Bohr entendia que tentar descrever a realidade última, com palavras, era sempre insuficiente. Por isso ele dizia que, na física quântica, precisamos aceitar os limites da linguagem. Não porque a realidade seja confusa, mas porque a nossa forma de pensar é limitada.
A mente humana foi treinada para lidar com objetos sólidos, movimentos previsíveis e causas lineares. Mas o universo, em seu nível profundo, não funciona assim. E isso exige uma postura de humildade diante do mistério. Bohr defendia que o cientista deveria ser profundamente humilde diante da realidade. Não no sentido de abandonar a investigação, mas no sentido de reconhecer que toda teoria é apenas uma aproximação, toda descrição é parcial, e o mistério nunca é completamente esgotado. Isso é uma atitude profundamente espiritual. Porque a espiritualidade madura não busca controle total da realidade. Ela busca compreensão, integração e harmonia com o fluxo da existência. Bohr via ciência e espiritualidade não como inimigas, mas como formas diferentes de investigar a mesma realidade. A ciência busca leis, padrões, regularidades. A espiritualidade busca sentido, experiência direta, transformação interior. Ambas são expressões da mesma busca humana por compreensão. Nesse ponto, Bohr estava muito à frente de seu tempo. Porque ele entendia que, sem maturidade de consciência, o avanço científico poderia se tornar perigoso. Conhecimento sem sabedoria pode gerar destruição. Tecnologia sem consciência pode amplificar conflitos. Por isso, para Bohr, o desenvolvimento da ciência deveria caminhar junto com o desenvolvimento da responsabilidade ética e da compreensão humana. Essa visão é extremamente atual. Vivemos hoje em um mundo com tecnologia avançadíssima, mas ainda com níveis altos de medo, polarização e violência. Isso mostra que o verdadeiro desafio da humanidade não é apenas técnico. É consciencial. É aprender a lidar com poder, conhecimento e influência, com maturidade emocional e espiritual. Bohr, ao integrar ciência com filosofia oriental, estava apontando exatamente para isso. O futuro da humanidade depende da integração entre conhecimento e consciência. Entre razão e sabedoria. Entre tecnologia e ética. Entre mente e coração. E isso está perfeitamente alinhado com a missão do canal Elevação da Consciência. Porque elevar a consciência não é rejeitar a ciência. É integrá-la com compreensão profunda da vida, da mente e das relações humanas. A espiritualidade, nesse sentido, não é crença. É ciência da consciência. É investigação direta da experiência. É estudo dos estados internos, das motivações, das emoções e das percepções. Quando Bohr se aproxima dessas tradições, ele está reconhecendo que, para compreender plenamente a realidade, precisamos compreender também a mente que a observa. E isso fecha um ciclo muito importante. A ciência começa estudando o mundo externo, mas, inevitavelmente, precisa voltar-se para a consciência que observa esse mundo. Esse movimento é inevitável. E talvez seja exatamente aí que a próxima grande evolução da humanidade acontece. Na integração entre ciência, espiritualidade e consciência. Talvez a maior revolução trazida por Niels Bohr não esteja apenas na física, mas na forma como a humanidade passa a se enxergar dentro do universo. Antes da física quântica, o mundo era visto como algo objetivo, separado, independente do observador. Bohr ajuda a derrubar essa visão. Ele mostra que a realidade se manifesta em relação e que o observador faz parte do fenômeno observado. Isso muda tudo. Porque, se não estamos separados da realidade, então também não estamos separados das consequências daquilo que fazemos, pensamos e escolhemos. A consciência deixa de ser espectadora e passa a ser participante. Isso traz uma nova noção de responsabilidade. Não no sentido de culpa, mas no sentido de participação ativa na construção da experiência. Aquilo que você cultiva internamente, como atenção, medo, amor, intenção, presença, gratidão, compaixão, enfim, influencia diretamente a forma como você percebe e interage com o mundo. E isso molda os caminhos que se abrem à sua frente. A vida deixa de ser apenas algo que acontece com você. Ela passa a ser algo que acontece com a sua participação. Isso é extremamente empoderador, mas também exige maturidade. Porque significa que não podemos mais colocar toda a responsabilidade apenas em fatores externos. Existe um campo externo, sim. Mas existe também a forma como a consciência se relaciona com esse campo.
Bohr nos convida, mesmo sem usar essa linguagem, a sair de uma postura passiva e entrar em uma postura consciente diante da vida. Agora, quando essa visão é aplicada à sociedade, o impacto é ainda maior. Se o observador participa da realidade, então sociedades também são moldadas pela consciência coletiva. Padrões de medo, competição, ódio e desconfiança criam realidades sociais caóticas. Padrões de cooperação, empatia e responsabilidade criam sociedades mais estáveis e humanas. A física não está dizendo que basta pensar positivo para mudar o mundo. Mas ela está dizendo que a consciência é parte do sistema. E isso é profundamente alinhado com as tradições espirituais, que sempre ensinaram que a transformação externa começa na transformação interna. Que o mundo é um reflexo, em grande parte, da maturidade da consciência humana. Bohr, ao integrar ciência com filosofia, estava apontando para essa necessidade de maturidade espiritual. Porque conhecimento sem consciência pode se tornar destrutivo. Tecnologia sem ética pode ampliar sofrimento. Poder sem sabedoria gera colapso. E isso não é teoria. A história da humanidade mostra isso claramente. Por isso, a visão de Bohr nos convida a algo muito mais profundo do que apenas compreender equações quânticas. Ela nos convida a desenvolver autoconhecimento, autorregulação emocional, responsabilidade pelas próprias escolhas e consciência do impacto que geramos no campo coletivo. Agora vamos trazer isso para a vida cotidiana. Quando você reage automaticamente, a realidade tende a se repetir nos mesmos padrões. Quando você observa antes de reagir, novas possibilidades surgem. Quando você muda a forma de perceber um conflito, o conflito se transforma. Quando você muda a forma de se relacionar consigo mesmo, muda também a forma como os outros se relacionam com você. Isso é física quântica aplicada à consciência prática. Não no sentido místico superficial, mas no sentido profundo, de que percepção, atitude e ação moldam a experiência. O observador, nesse sentido, é um co-criador da própria realidade vivida. Não criamos tudo, mas participamos ativamente daquilo que se manifesta em nossa trajetória. Essa visão também muda a forma como enxergamos erros, desafios e crises. Eles deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser pontos de aprendizado, ajustes e expansão de consciência. Cada experiência se torna um convite à evolução. Isso gera uma postura muito diferente diante da vida. Menos vitimização. Mais responsabilidade consciente. Mais abertura para crescimento. Bohr, ao dissolver a separação rígida entre sujeito e objeto, também dissolve a separação entre indivíduo e mundo. Você não está isolado do todo. Você é uma expressão do todo. E tudo o que você faz reverbera no campo maior da experiência coletiva. Essa percepção naturalmente desperta mais compaixão, mais cuidado e mais ética. Porque entendemos que nossas escolhas não são apenas pessoais. Elas participam de um sistema maior de interdependência. E isso nos leva à mensagem final mais poderosa desse episódio. Mudar a forma de observar muda a realidade vivida. Quando a consciência muda, o mundo percebido muda. Quando a consciência amadurece, as escolhas se tornam mais alinhadas, os relacionamentos se transformam, os conflitos se tornam oportunidades de aprendizado. A física quântica não nos dá apenas novas tecnologias. Ela nos convida a uma nova forma de estar no mundo. Uma forma mais consciente, mais relacional e mais responsável. Niels Bohr nos lembra que não existe realidade totalmente separada de quem a vive. E, portanto, a maior revolução que podemos fazer não é apenas externa. É interna. É na forma como percebemos, sentimos, pensamos e agimos. Essa é a verdadeira elevação da consciência. E talvez seja exatamente isso que a humanidade precisa neste momento histórico: menos ilusão de separação, mais consciência de interconexão, menos reação automática, mais presença e responsabilidade. E, com certeza, menos foco na grande mídia. Porque quando a consciência se eleva, a realidade coletiva inevitavelmente começa a se transformar junto. Tudo o que vimos hoje nos mostra que a realidade não é algo distante de nós. Ela se manifesta em relação, em interação, em consciência.
Quando mudamos a forma de observar, mudamos também a forma de viver. E isso nos lembra que a verdadeira transformação do mundo começa pela transformação da consciência. Aqui no canal Elevação da Consciência, unimos ciência, espiritualidade, cosmologia e autoconhecimento para compreender não apenas como o universo funciona, mas como podemos viver de forma mais consciente dentro dele. Se você sente o chamado para aplicar essa expansão de consciência no seu dia a dia, conheça o e-book 33 Práticas Científicas de Meditação, Respiração e Presença. Um guia simples e acessível para reduzir a ansiedade, desenvolver presença, fortalecer o equilíbrio emocional e ampliar a consciência de forma natural. O link está na descrição do vídeo. No próximo episódio da nossa série, Os 12 Cientistas que Mudaram o Mundo, vamos mergulhar na visão de Werner Heisenberg, o cientista que mostrou que existem limites fundamentais para o que podemos conhecer e medir, e como isso muda completamente nossa relação com a certeza, o controle e o próprio mistério da existência. Se esse conteúdo ressoa com você, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre este momento de transformação da humanidade. Ative o sininho para acompanhar os próximos episódios dessa jornada de expansão da consciência. Gratidão por caminhar conosco. Até o próximo episódio.